Boa tarde a todos. É a partir daqui que arrancamos com mais uma entrevista aos autarcas do Alto Tâmega. Desta vez tenho comigo Orlando Alves, Presidente da Câmara Municipal de Montalegre. Muito obrigada pela sua presença nos estúdios da Sinal TV. Começamos com as medidas implementadas recentemente pela autarquia para a contenção da Covid-19, muito resultado do aumento do número de casos de Covid no concelho. Como é que está a situação e se é uma situação que está a preocupá-lo? Bom, em primeiro lugar, eu cumprimento a Sara. É sempre um prazer muito grande estar convosco, como é também um prazer enorme estar com a Sinal TV e quero aproveitar a circunstância, porque é a primeira vez que aqui estou, para vos felicitar pela dinâmica e pelas excelentes instalações que dignificam a cidade e toda a região do Alto Tâmega e Barroso. Obrigada. Alto Tâmega e Barroso. Em relação à pergunta muito concreta que me põe, naturalmente que nos preocupa, fomos apanhados de surpresa com toda esta situação, não esperávamos engrossar, digamos, a lista negra de municípios que, de certa forma, estão no limiar do risco, ou até já ultrapassaram esse limiar. Estamos atentos relativamente àquilo que possa resultar da articulação entre o Governo e a Direção-Geral de Saúde, mas também estamos muito confiantes de que as medidas até ao momento implementadas que vão ser suficientes para que controlemos a situação e para que se evite chegar à situação desagradável do confinamento geral que resulta, digamos, em prejuízo da atividade económica em setores tão fragilizados como são os da restauração e da hotelaria, que após ano e meio de sufoco estão agora com a ânsia da libertação e do respirar de algum alívio. Portanto, nós estamos convencidos que as medidas que implementamos e que são, digamos, emanadas da Comissão Municipal da Proteção Civil, medidas essas que passam desde já pela suspensão da prova do Campeonato Nacional de Rallycross, que iria acontecer neste fim de semana próximo. É uma medida de coragem. As demais, a suspensão das feiras de Montalegre e de Salto e a suspensão também de toda a atividade no ginásio municipal, são medidas profiláticas que penso que irão ajudar a resolver o problema e a recuperar a esperança de retomarmos o novo normal, porque todos tanto ambicionamos. São 23 os casos? São 19, de manhã eram 19, não sei se já cresceram, mas os que eu tinha conhecimento eram 19. E são cadeias de contágio que estão perfeitamente identificadas, circunscrevem-se a um conjunto de famílias e com incidência na comunidade educativa, na comunidade escolar, o que fez com que se tivesse feito já rastreamento em 6 turmas que neste momento estão confinadas ou em isolamento profilático. Muito bem. Seguimos agora para o lítio. Recentemente o Governo deu a entender que poderia vir a cancelar a licença de concessão à empresa Luso Recursos. A empresa essa a quem em 2019 foi atribuído um contrato de exploração, a empresa essa que também tem até agosto para apresentar um estudo de impacto ambiental. Já apresentou 2, foram reprovados. Acha que a exploração de lítio em Montalegre está longe de ser pacífica? Sim, não. Está longe de ser pacífica e também está muito longe de ser materializada. Quanto ao ser pacífica, faz sentido que o não seja. E digamos, a evidenciação daquilo que é hoje tornado público relativamente à mina do Barroso, com incidência no Concelho de Boticas e da Ribeira de Pena, a evidenciação dessa forma de exploração, onde se perspectivam coisas perfeitamente absurdas,
faz pressupor que, malgrado a incapacidade técnica e também financeira da Luz aos Recursos, faz pressupor, repito, que o modelo de exploração que se perspectiva para um lado será aquele que vigorará na mina do Romano em Montalegre. E obviamente que nós isso não podemos aceitar. Se é verdade, e estas são as informações que eu tenho, que a exploração na zona de Boticas e Ribeira de Pena se fará a céu aberto com uma embocadura de 800 metros e 1000 metros de profundidade, obviamente que ninguém está para aturar uma coisa dessas. Ninguém está para aguentar no seu território uma coisa dessas. Portanto, o município de Montalegre está solidário com o município de Boticas e com o município de Ribeira de Pena, de quem se tem falado muito pouco, mas que está, como nós também, na boca do vulcão. Estamos solidários e rejeitamos em absoluto aquilo que se perspectiva para os nossos territórios. O lítio faz parte da construção do futuro. Nós admitimos que assim seja. Já eu e o colega de Boticas já participámos em variedíssimos palcos, inclusive com a presença de entidades com responsabilidades ao nível do Estado, e aquilo que, na verdade, nós sentimos é que, ao falar de lítio, está-se a falar do futuro. Correto. Está-se a falar do futuro, e o futuro somos nós todos, e é sobretudo hoje o grau de comodidade ou este estilo de vida que nós nos habituámos e que parece que não queremos abdicar, mas que esse estilo de vida é incompatível com a exploração desse recurso. Agora, virem para os nossos territórios, digamos, de vassalo, a extrair matéria-prima que depois será transportada para outros territórios, não sabemos quais são, sendo que a cadeia de valor se perde pelo caminho e nós ficamos com a devassa, digamos, do esventramento da nossa terra, pois obviamente que nós não podemos consentir numa coisa dessas. Razão têm todos aqueles que perspectivaram isso há muito tempo, e eu só tenho realmente que, em representação das gentes do Barroso, estar solidário com os concelhos de Montalegre e Concelho de Ribeira de Pena. Há aqui também algo que nos escapa. Montalegre e Boticas, os autarcas de Montalegre e Boticas têm estado, digamos, debaixo de fogo desde há 3, 4 anos. E, desde então, ainda nada nos foi participado. Se o lítio é um desígnio nacional ou europeu, nós temos que perceber como é que esse desígnio vai ser trabalhado. Se a cadeia de valor se vai perder no caminho de Montalegre ou de Boticas para as instalações da Galp em Matosinhos, então que não contem com a nossa benemerência, porque estaríamos todos na primeira linha a impedir que a extração da matéria-prima se faça. Mas também se fala que a qualidade de lítio não é desejada. Porquê porque esta situação e este negócio do lítio e pôr em causa também a vida da população, quando se calhar a qualidade, como já se tem vindo a dizer, não é desejada? Porquê isto tudo? Esta preocupação? É inquietante, e é uma pergunta muito bem colocada. É inquietante, e a falta de informação muito mais inquietante se torna, porque dá a impressão que tudo está a ser feito nas nossas costas. Diz-se que a qualidade do lítio da mina do Romano, em Montalegre, que não dá garantia de uma exploração, digamos, rentável. Em Montalegre predominará a petalite, em Boticas e Ribeira de Pena será a Expo do Mena,
mas também já tenho informações que ambos os estilos ou ambas as categorias de lítio são, digamos, casáveis. São casáveis e podem endurecer ou engrandecer o cluster das baterias, que é aquilo que, no fundo, estamos a falar. As pessoas que aceitam viver nestes territórios e que já há muito tempo se resignaram à inclemência do clima, às contrariedades de tudo aquilo que representa estar longe de um centro de saúde, de um instituto universitário. Estamos resignados a isso tudo. Agora, ninguém faça de nós parvinhos e ninguém exija que nós possamos dar à sustentabilidade e ao futuro do planeta aquilo que há muito temos vindo a dar sem qualquer contrapartida, porque só em Montalegre, por exemplo, produz-se energia verde 200 milhões de euros ano que são injetados no PIB nacional e contrapartidas zero. Portanto, ter o potencial no nosso território e não vermos o nosso território, digamos, contemplado na verticalização de todo o processo, isso naturalmente faz com que ninguém, e muito bem, possa aceitar. Por outro lado, aqueles que, e retomo aquilo que vinha dizendo, aqueles que aqui se resignam a permanecer, digamos que estruturaram o seu dia-a-dia, os seus rendimentos, com base, sobretudo, na exploração agropecuária, que corre o risco de ser prejudicada com a afetação da propriedade privada e também do baldio à zona da exploração mineira, do que resulta perda de rendimento para as populações, não só pelo amanho anual que possam fazer de fenos e de pastos com que sustentam a atividade agropecuária durante o inverno, mas também pela perda do encaixe de subsídios que a União Europeia e o Ministério da Agricultura canalizam, digamos, para quem persiste em viver no território. E aí, obviamente, nós temos de estar do lado das populações. E qual é que é o poder de um autarca? Está ao lado da população, mas qual é que é o poder de um autarca perante esta circunstância? Absolutamente nenhum. É o único poder que temos, é a liberdade de estarmos aqui a falar, é a liberdade de bater à porta dos ministérios e de fazer ver ao Governo, como iremos fazer ver na próxima semana, e isto é uma notícia que digamos que dou em primeira mão, como iremos fazer ver na próxima semana, eu e o colega de Boticas, alguém com responsabilidades no Governo, iremos fazer-lhes ver toda esta nossa preocupação, toda esta nossa inquietação, todo este nosso inconformismo e, sobretudo, iremos exigir que nos digam e nos falem verdade, que nos digam para onde é que vai a fileira do lítio. O plano de recuperação e resiliência aponta para, digamos, uma articulação entre o governo português e o governo de Espanha e para algo que seria instalado na zona de fronteira. Então, se é na zona de fronteira e se o lítio está do lado de cá, digam-nos concretamente onde é que vão implementar o cluster e a fábrica das baterias, da reciclagem das baterias e tudo isso. São dúvidas que incomodam os autarcas e que vão ser recebidos. São dúvidas inquietantes, existenciais, que já há muito que deviam merecer da parte das entidades governamentais um sentar à mesa com os autarcas, onde a exploração do lítio se perspectiva. E quando falo em autarcas, não falo só em Montalegre e Boticas, nem em Ribeira de Pena. Falemos também de Caminha, falemos da Guarda, da zona ali da Guarda e de todas as outras zonas onde o potencial do lítio se
se dá a entender que existe, mas que no seu conjunto, por aquilo que também ouço dizer, é que a quantidade de lítio existente em todos estes territórios será 0,37%, digamos, do potencial mundial. Portanto, é uma coisa perfeitamente residual. E isso justifica que se faça a devassa do território? Isso é, por si só, é suficiente para que se possa perspectivar na zona de fronteira uma fábrica de baterias? Estas inquietações são legítimas. Um Presidente de Câmara é um cidadão que representa uma determinada comunidade. As nossas comunidades estão em alvoroço, merecem respostas. E é isso que na próxima semana eu e o colega de Boticas intentaremos, junto de quem tem responsabilidade para nos, esclarecer, seria o ideal. Nunca tiveram essa oportunidade? Nunca, sempre tudo nos foi negado. Temos andado aqui nas bocas do povo, nas bocas do mundo, dos programas de devassa televisiva, em todos os meios de comunicação e órgãos de comunicação social temos sido amplamente falados. Estamos a levar porrada, permita-se uma expressão, no sentido figurado e político que isto representa, estamos a levar porrada todos os dias, nomeadamente das nossas populações, que têm razão. Têm razão, ninguém aceita perder rendimentos. A troco de quê? De nada. E a troco de uma devassa territorial com um buraco de 1000 metros de profundidade? Ninguém pode aceitar uma coisa destas. Acha que houve alguma ilegalidade na atribuição da concessão mineira à Luz a Recursos? A empresa que também dizem que foi criada 3 dias antes. Isso é especulação de quem faz da especulação o seu modo de vida. Eu não acredito que tenha havido ilegalidade absolutamente nenhuma. Ninguém no governo se prestaria a uma coisa dessas. O processo é escorreito e não enferma de ilegalidade absolutamente nenhuma, daquilo que eu conheço e no meu entender, e de acordo também com aquilo que eu conheço, digamos, da seriedade e da postura dos governantes que estiveram mais diretamente envolvidos em toda esta dinâmica. E quanto à exploração de wolframio em Minas da Borralha, é a favor desse projeto? Absolutamente. Mesmo funcionou lá a exploração subterrânea e agora será a céu aberto. É a favor? Funcionou a exploração subterrânea que vai a 200 metros de profundidade, que é a um nível inferior à barragem de Venda Nova. Barragem de Pisões, barragem de Venda Nova, Salamonde, Caniçada e depois a água lançada no mar. A barragem, o que tornou a mineração da borralha, o que a tornou, digamos, impeditiva, foi exatamente os gastos que a empresa tinha com a extração da água. Porque 200 metros abaixo do nível da Albufeira, nós por aí já podemos perspectivar o que são 1000 metros na exploração do lítio. Esses 200 metros fazem com que a mina seja absolutamente inundável. Portanto, hoje é impossível ir à mina. Mas a brecha de Santa Helena sempre existiu. E essa exploração a céu aberto sempre se fez. E agora vai-se-lhe dar continuidade até aos 80 metros. Até aos 80 metros. Porque depois já é de todo impossível. Por outro lado, estamos a falar de uma exploração de um mineral que é familiar ao território e à população do Baixo Barroso, e estamos a falar de uma intervenção numa terra que tem no seu topónimo, que tem no seu nome, no seu batismo, a designação de Minas.
é a aldeia das Minas da Borralha. Portanto, só, digamos, quem se presta a exercícios de manipulação, como aqueles que infelizmente podemos assistir quando a Minerália, a empresa detentora da concessão da exploração do wolframio, promoveu ações de esclarecimento em Borralha e em Salto, só aquelas pessoas que vão de fora com o sentido de intoxicar a opinião e de manipular a opinião pública, só essas pessoas é que podem pôr em causa tudo isto. Também, obviamente, e aqui na linha daquilo que vinha dizendo relativamente à exploração do lítio, também as pessoas que fazem lá embaixo, no Baixo Barroso, na zona das Minas da Borralha, que fazem do seu cotidiano, ou que fazem, melhor dizendo, da exploração agropecuária, o rendimento de todos os seus dias, essas pessoas naturalmente têm direito à inquietação e têm direito também a perceber onde é que a hipotética exploração do wolframio pode colidir com os seus interesses e pode retirar-lhes rendimento, nomeadamente das chamadas medidas agroambientais, que representa, digamos, onde se incorporam, melhor dizendo, os subsídios que a União Europeia dá para que as populações mantenham atividade, se mantenham radicadas no interior do país e mantenham os montes mais ou menos limpos para evitar também os incêndios. Tanto quanto sei, e tanto quanto eu procurei saber, e tanto quanto já fui informado, uma determinada área de concessão mineira não colide com o chamado parcelário, isto é, com a área baldia que cada produtor pecuário tem incorporado à sua exploração. Porque os produtores pecuários, em função do encabeçamento, isto é, em função do número de cabeças que têm na sua exploração, são obrigados a afetar uma determinada área, ainda que seja baldio, ainda que seja monte agreste onde o gado não pode pastar. Isto é irracional. E ainda que seja baldio que possam ir comprar ao Alentejo. Mais irracional é ainda tudo isto. Mas do ponto de vista ambiental, na sua opinião, acha que não haverá risco? Não tem malefícios absolutamente nenhuns, do meu ponto de vista, de acordo também com a experiência que eu tenho, de ser um cidadão nascido na freguesia de Salto e onde vivo e que incorpora a grande localidade que é as Minas da Borralha. Muito bem. Falamos agora de economia. Devido à pandemia, muitos eventos do Concelho de Montalegre não foram possíveis de se realizar, nomeadamente a Feira do Fumeiro, a Sexta 13, eventos importantes. Como é que está este setor do turismo? E que dificuldades Obviamente atravessa? está muito fragilizado, está depressivo, malgrado o esforço que o município fez neste ano e meio para, digamos, acudir a esta situação pandémica que compromete o futuro de todos nós. Quando o primeiro confinamento, a primeira medida que o município de Montalegre implementou foi dispensar toda a gente do pagamento de água e saneamento e demais taxas, no que representou nesses 3 meses, março, abril e maio, representou uma perda de 450 mil euros. Depois, equipámos o centro de saúde, os corpos de bombeiros, as instituições de solidariedade social, com os equipamentos que eram necessários para que o seu dia-a-dia pudesse desenvolver-se sem sobressalto. Logo nessa primeira situação pandémica, adquirimos 160 computadores que distribuímos pelos alunos
do Concelho de Montalegre. E agora, nesta segunda fase, nós tivemos a atitude sensata, no meu entender, de acudir à defesa dos postos de trabalho. E à semelhança daquilo que se fez em Lisboa, o município de Montalegre custeou durante 3 meses os postos de trabalho de todos os restaurantes do Concelho, de todos os restaurantes, pastelarias e cafés do Concelho de Montalegre, que depois estendemos para o setor da beleza, manicures, pedicures, cabeleireiros, esteticistas, e que agora vamos, digamos, estender para o setor hortícola, para o setor hortícola, porque aquelas estufas que existem no território e que naturalmente tiveram perda significativa de rendimento porque as feiras não se podiam fazer ou também porque os restaurantes estavam fechados, não podiam operar. Portanto, agora estamos nessa última fase de acudir ao setor das estufas. E tudo isto representou, obviamente, muito dinheiro, sendo que entre a primeira e a segunda, como é dizer... Período de pandemia. O segundo período de pandemia, muito obrigado, nós gastámos seguramente mais de 2 milhões de euros. Foi um esforço significativo que a autarquia desenvolveu e que, curiosamente, foi bem aceito por toda a população, malgrado aquelas pequeninas invejas de eu não fui atendido, ou por isto, ou por aquilo, que são perfeitamente normais. Portanto, o prejuízo é enorme, o prejuízo é grande, o estado depressivo perdurará, que não deixa de ser inquietante, a falta de esperança hoje é, se calhar, o handicap maior que temos no meio de tudo isto, mas temos que ser voluntariosos e temos que acreditar na ciência, que já deu um passo significativo com a descoberta das vacinas e que terá solução para tudo isto. Lamentavelmente, e este é um ponto de vista muito pessoal, quando eu pensei que a pandemia iria despertar em todos nós uma maior consciencialização para a necessidade, a obrigação que todos temos de olhar para uma coisa que é nossa e que nós desvalorizamos, que é o chamado planeta, que já não tem sustentabilidade nenhuma, de acordo com notícias que eu ouvi hoje, emanadas da Associação Ambientalista Zero, atingimos hoje o limite, digamos, do potencial que a Terra, o planeta Terra, destinou para o ano 2021. Isto é, a partir de hoje já estamos a consumir recursos por conta do ano de 2022. E isto aqui é inquietante. É o cidadão comum, vulgar, não ter esta percepção. E mais inquietante ainda, vermos que os governos e as instituições europeias se divertem, e mundiais se divertem, a planificar para o ano 2030 e 2050 a chamada sustentabilidade e a... Falta-me agora, portanto, o termo exato de redução das emissões de carbono. Descarbonização. Para a descarbonização. Perspectivar para o ano 2030 e 2050 aquilo que te impõe que se faça imediatamente. Aquilo que se faça imediatamente. Mas voltando não há ainda... baterias, não há lítio. Muito bem. Então também não há carros. Simples. Voltando ainda à questão económica, muitos eventos deixaram de ser realizados, mas haverá em agosto a Sexta 13. Está previsto? Sim, está previsto. Está previsto. Agora, se será uma Sexta-feira 13 com a concentração de milhares de pessoas,
como vínhamos fazendo, ou será uma sexta-feira 13 trabalhada online para entreter, digamos, ou para manter viva a chama, isso não posso garantir. Se tivéssemos que decidir hoje, se tivéssemos que decidir hoje, pois naturalmente que não há aquele ajuntamento de massas como estamos habituados a fazer. Claro. E quanto ao setor primário, já falou aqui na questão da pecuária, setores muito prejudicados também com a pandemia e que, de certa forma, o município tentou ajudar ao longo deste tempo. Fizemos a Feira do Fumeiro, online, pusemos toda a nossa capacidade e engenho em levar aos consumidores o produto manufaturado pelos nossos produtores de fumeiro, naquilo que representa um investimento muito grande e muito significativo em transporte e em embalagem, um investimento muito significativo da autarquia. Contratualizámos com uma grande superfície o escoamento das vitelas e do gado bovino e caprino, que corria o risco de ficar estabulado e ser um peso incomodativo para os produtores pecuários. Portanto, estivemos sempre na primeira linha da descoberta e da implementação de ideias que fossem de encontro aos interesses de quem vive no território. Também convencidos que esta foi uma excelente oportunidade para dizer ao mundo e para dizer ao país, sobretudo ao país, o país que é um barco que está a adornar para bom bordo, para o lado do mar. É uma forma de dizer ao país que é compensador viver no interior do país. Porque podemos não ter tão bons hospitais, nem tão boas universidades, e nem há centros comerciais, nem há esplanadas tão vistosas como possa haver no litoral. Mas temos as outras compensações, que em situação de crise não se paga água, não se pagam taxas, não se paga saneamento, há câmaras que apoiam os setores primários, há câmaras que apoiam ao escoamento dos produtos. E apoios que são necessários porque, de facto, os agricultores, se não foi a pandemia, foi o ataque de lobos, foi tantos outros problemas. É a geada agora, neste caso concreto, é o mau tempo. Quem trabalha no setor primário, a sua vida é muito inconstante, é um sobressalto. E para isso é que servem os poderes locais. Para isso é que servem os poderes locais. Sendo certo que faz sentido que em futuras revisões de leis se considere que, de facto, a inclemência climática, as transformações prementes que estão a acontecer a uma velocidade estonteante, faz sentido que a capacidade dos municípios para acudir localmente tenha que ser outra e não estar sujeita ao escrutínio, ao controle, às autorizações que ainda somos obrigados a ter e que, de certa forma, desrespeitam ou até reduzem a zero o conceito que as pessoas tenham de que o poder local é autónomo. Não é autónomo, mas desenvolvido num determinado quadro legal que, na maior parte das vezes, impede que se acuda a uma família que viu, por exemplo, a sua casa devassada pelo fogo. Não pode ser assim. Não pode ser assim. E para combater estas assimetrias e para que se estabeleça a coesão territorial, para que o interior seja atrativo, esta diferenciação tem que ser feita, não só ao nível dos impostos, como também à capacidade que os municípios têm de poder acudir a situações de inclemência climática e outras como, infelizmente, estão para acontecer. Acessibilidades também é uma prioridade para o interior.
A ponte da Açoreira, já o Exército, devido à pandemia, o Exército para os trabalhos, já foram retomados os trabalhos na ponte da Açoreira que liga Chaves. Já foram retomados. Neste Alegre. momento o Exército está a trabalhar na ponte da Açoreira. É uma situação que nos constrange. Não gostaríamos de gastar ali 500 mil euros, como estamos a gastar, mas, de certa forma, estamos a tentar obviar um problema que pode, mais tarde, aparecer e que decorre da incapacidade ou até do espírito de devassa e justiceiro que alguns têm do exercício da ação política. A política tem que ser, digamos, a forma de construir e de perspectivar futuros, e nunca a forma desconstrutiva como alguns a entendem. E esses que entendem a política como sendo algo que se desconstrói, como sendo um palco para atirar setas ou tiros à cabeça do autarca ou à cabeça do ministro ou disto ou daquilo. A política não pode ser isso. Toda a gente erra, toda a gente tem falhas, mas o espírito de quem está no exercício da ação política é sempre o mesmo. Toda a gente procura fazer o melhor em defesa do interesse geral. Aqui, o caso concreto da Açoreira, onde, de facto, a ligação de Montalegre a Chaves se iniciou pela construção da ponte, era, na altura, digamos, a única oportunidade de fazer a ponte, porque também já só havia dinheiro para a ponte. Depois nunca mais houve oportunidade para se fazer uma candidatura aos fundos comunitários. E a acessibilidade de Montalegre a Chaves, de Valpaços a Chaves e de Boticas a Chaves é algo que eu, não sendo de Chaves, é algo que eu reclamo e em que venho insistindo em todos os palcos onde me é dado falar. Porque nós precisamos de construir aqui, digamos, uma capital. Chaves tem que ser a capital do Alto Tâmega e Barroso. Alto Tâmega e Barroso. Chaves, para capitalizar, tem que fazer com que, digamos, os concelhos à sua volta drenem todos para a capital. E essa ponte terá essa capacidade? Essa ponte vai ter necessariamente essa capacidade. Essa ponte vai ter essa capacidade, como neste momento tem o investimento de mais de 3 milhões de euros que o município de Montalegre fez e que o colega de Chaves deu continuidade até Soutelinho e que agora, naturalmente, terá que dar até ao centro da cidade. Mas para que para que Chaves seja, de facto, a capital do Alto Tâmega e Barroso, nós temos de ter uma acessibilidade rápida para que à noite todos possamos, de vez em quando, vir ao cinema a Chaves, vir ver o futebol a Chaves, beber um copo com amigos em Chaves, cear em Chaves e os de Chaves irem a Valpaços, a Boticas ou a Montalegre. Exatamente. Esta mobilidade é fundamental em todo o território do Alto Tâmega, está por fazer, a acessibilidade está por fazer e não vai fazer-se nos tempos mais próximos, porque agora também, digamos, andou-se a gastar dinheiro mal gasto, com 2 autoestradas paralelas uma à outra, com uma distância de 15 km ou 10 km de uma à outra, em todo o litoral. Já havia uma terceira autoestrada em perspectiva, e o interior seria também uma solução está sem uma ligação à rede de autoestradas que é, digamos, algo que a própria lei contempla e impõe. Mas esta ponte faria ligação também à A24? Claramente, claramente. E será o futuro da ligação à A24. Será o futuro. Agora, com que meios vamos fazê-lo? Para já é em terra batida. Da nossa parte, em Montalegre, até à ponte, exatamente para que não se diga que o investimento na ponte foi um investimento inútil, para já vamos fazer em terra batida. Logo tenhamos
possibilidade e, sobretudo, logo que haja capacidade para se poder avançar até aqui à capital da região, que é Chaves, naturalmente que estamos receptivos a trabalhar este assunto com a seriedade e o empenho com que tem que ser tratado. E haverá então a oportunidade de ser alcatroada? Sim, claro. Sim. Muito bem. Nas suas palavras, disse que tem sido julgado em praça pública no decorrer de um processo de investigação onde já foram constituídos 25 arguidos, 2 deles o Presidente da Câmara e o Vice-Presidente. Acha que todo este processo está a comprometer a sua gestão na autarquia e, quem sabe, uma recandidatura? De maneira nenhuma, pelo contrário, fez de mim ainda mais forte. Era aquilo que eu dizia há bocado. A política é um processo de construção e de transformação das sociedades e não um processo de devassa em que de um lado, ou uma luta manicaísta em que de um lado estão os bons e do outro lado estão os maus. Eu fui autarca, não à oposição, durante 2 ou 3 mandatos e nunca me permiti fazer aquilo que aqueles que agora são oposição e que na altura estavam no poder estão a fazer da minha gestão. É a arma dos fracos. A denúncia, a devassa, a calúnia, tudo isso é a arma dos fracos. E porque é a arma dos fracos, a mim, que já sou forte, fez de mim ainda mais forte e ao vice-presidente também muito mais forte. Toda a gente hoje no Conselho de Montalegre percebeu o que esteve por detrás de tudo isto e toda a gente, digamos, hoje está de braço dado com os autarcas de Montalegre. Há 2 formas de atingir o poder. É pela devassa ou pela credibilização. Credibilização pessoal e credibilização também das ideias. Quem não tem ideias e quem não tem estatuto promove a devassa, promove a denúncia, promove a calúnia, é PIDE, como eu costumo dizer. Haverá ainda nesta malta nova muita gente que não saiba o que é a PIDE. A PIDE era uma polícia política ao serviço do Estado Novo, que tipo Inquisição, desconfiava-se de alguma coisa e tem que ser, digamos, denunciado, tem que ser preso e tem que ser, digamos, queimado na praça pública. Não tenho hoje dúvida nenhuma que tudo isso nos deixou ainda muito mais fortes. Agora, atenção, tenho consciência que hei de morrer com este estigma de ter sido o único autarca do Conselho de Montalegre que viu a sua Câmara invadida pela Polícia Judiciária. E isso, obviamente, se me perguntarem se, mesmo que isso me venha a fazer de mim ainda eleitoralmente mais forte, se isso foi bem feito, eu digo que não, porque isso era todo aquilo que ninguém deseja para a sua vida pessoal, a vida política e também a vida familiar, porque nós também temos família que também sofre com estas coisas todas. A política faz-se com ideias. Mas Nunca vi uma ideia por parte daqueles que me denunciaram e que se sentam à mesa da Câmara Municipal a discutir aquilo que eu levo, os assuntos que eu levo à reunião de Câmara, porque se foram sempre incapazes de aportar uma única ideia. E isso é tudo menos, obviamente, política. Não queria, digamos, ir por aí, mas já que se falou na Ponte da Açoreira, o investimento de 500 mil euros que a Câmara Municipal de Montalegre está a fazer na Ponte da Açoreira, neste momento, com a ajuda dos militares, resulta também de ser um processo participado pela oposição que eu tenho ao Ministério Público, como sendo uma prova de má gestão dos dinheiros públicos. Pois, até porque o DIAP do Porto relata que há indícios de violação nos contratos públicos. Isso é verdade? Alguma vez se sentiu... É verdade, é verdade e é perfeitamente normal. Há indícios,
Vamos lá ver, se há uma oposição, que consegue participar 162 procedimentos concursais que eu fiz como Presidente de Câmara, e onde intervieram 26 empresas do Conselho de Montalegre, obviamente que o DIAP tem de investigar. Tem de investigar e tem de atuar. Tem de haver uma resposta para o denunciante. E a resposta é: invadam-se as instalações, vá-se à procura de prova que diga que estes procedimentos concursais foram todos mal feitos. Não cabe na cabeça de ninguém que estes procedimentos concursais tenham sido mal feitos, mas estou tão à vontade para falar nisso porque não sou eu quem os faz. Não é o Presidente da Câmara que os faz. Há um corpo técnico altamente qualificado que o está a fazer. Portanto, que a cabeça do Presidente de Câmara seja um alvo apetecido, aceita-se, é a política. Agora, pôr em causa, da forma como se pôs, a credibilidade de todos os funcionários da Câmara e mais, pôr em causa a imagem da Câmara, a imagem do Conselho, isso é algo que fica mal na fotografia e que vai custar muito caro àqueles que o fizeram e que já antes o tinham ensaiado com as obras do Castelo, com a existência da pista. Não há um prego que eu espete no Conselho de Montalegre que não seja algo a merecer dúvidas e inquietações por parte de uma oposição que não tem ideias, que é sanguinária e que é pidesca. Vai recandidatar-se à Câmara Municipal de Montalegre? E então acha que faz sentido eu anunciar aqui em primeira mão que me vou recandidatar quando ainda não fiz o meu conselho? Mas naturalmente que gostaria, tem Sim, intenções. vou-me recandidatar. Vou-me recandidatar. Nunca eu irei fugir a desafio nenhum e muito menos depois de saber que isso é aquilo que os meus opositores gostariam que acontecesse. Isso seria dar parte de fraco. E eu não vou dar parte de fraco porque não tenho porque dar parte de fraco. Primeiro, tenho consciência de que não transigi absolutamente em nada. Todos os procedimentos concursais foram feitos no cumprimento escrupuloso da lei. Pode haver uma outra pequena falha que até é legítimo que o diga, a partir do momento em que eu dou o despacho, faça-se isto ou faça aquilo, abaixo de mim há uma série de serviços e de pessoas pelas quais eu respondo, mas que não quer dizer que seja eu o mais diretamente visado. Portanto, absolutamente tranquilo e, como disse, aqueles que pensaram que a única forma de combater o prestígio pessoal e o prestígio político desta ou daquela pessoa é devassar a sua vida privada, ou a sua vida política, ou a sua vida familiar, neste caso estamos a falar só da vida política, esses têm que levar no campo de batalha, que é a disputa eleitoral, o ensinamento que naturalmente merecem e que os Barrosões irão dar. A agricultura e o património serão os principais pilares também da sua candidatura? Continuaremos a ser, quer queiramos, quer não. Barroso é agricultura, é pecuária e é floresta. E não é por acaso que o município de Montalegre canaliza, através da cooperativa, para apoios diretos a estes dois setores, nomeadamente a agricultura e a pecuária, o município canaliza anualmente mais de 550 mil euros para apoio à produção e para apoio à manutenção do sistema de vida vigente e que fez do território de Barroso, Montalegre e Boticas, Património Agrícola Mundial, que é um selo qualificativo que temos de saber defender. Amanhã mesmo vamos ter
a presença da senhora Secretária de Estado de Valorização do Interior na ADRAT, onde a Câmara de Montalegre e Boticas iremos trabalhar ideias para o território à volta deste selo qualificativo da FAO, e mais, o país tem que saber dar valor a Montalegre e Boticas por sermos o único território que tem esse selo qualificativo e onde tem que o Governo também saber canalizar verbas para que consigamos manter naturalmente este selo que muito nos honra a nós e deveria também honrar o país. Malgrado essa amargura eu tenho, e o colega de Boticas também tem, de pessoas que estão sempre muito atentas a mandar mensagens de parabéns e até digamos, de condecorações em cima da hora para coisas, se calhar, bem menos importantes do que este nosso reconhecimento de uma entidade que é uma delegação da Organização das Nações Unidas. Portanto, amanhã nós vamos ter essa reunião e iremos trabalhar uma ideia para o território, sendo que, havendo em Chaves, o aquavalor, com incidência na água e no potencial da água, e muito bem, que é o elemento que, digamos, que une todo o território. Havendo depois também em Valpaços o agrovalor, nós iremos reclamar para a nossa região o chamado naturvalor. O naturvalor, porque não somos só património agrícola mundial, também somos reserva da biosfera, 1/3 da área total do Parque da Natureza, o Parque da Peneda de Gerês é território integrante do Concelho de Montalegre. Ainda aqui há dias tivemos a Rota dos 4 Castelos com 1.200 participantes que vêm de todo o mundo, de Singapura, do Brasil, da Rússia. Nós procuramos, no Concelho de Montalegre, já não nos deixamos encantar por coisinhas pequeninas, ao estilo do faz que faz. Não, nós já gostamos de pensar, há muitos anos gostamos de pensar em grande. Há muitos anos que apostamos em provas do Campeonato do Mundo de Rallycross, que este ano vamos ter, e no próximo ano e no ano seguinte vamos ter também as provas do Campeonato do Mundo de Rallycross. A volta a Portugal em bicicleta não deixa de ser também um acontecimento grande. A Feira do Fumeiro, as sextas-feiras 13. Portanto, nós gostamos de pensar grande e investir naquilo que qualifica os territórios e faz com que eu muitas vezes diga que Montalegre tem realmente charme, porque essa de facto é a ideia que eu tenho. É um nome que vende bem e tem charme. E o charme que Montalegre tem acima de tudo, radica na forma de ser e de estar das suas gentes, na qualidade da gastronomia e na categoria dos eventos que vamos promovendo. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente, por esta retrospectiva, no fundo, pelo Concelho de Montalegre. Foi um gosto tê-lo aqui. Obrigada. Eu aqui agradeço. Obrigada a si que esteve desse lado. Nós regressamos em breve com mais uma entrevista aos autarcas do Alto Tâmega. Obrigada.